Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos a todos para termos um momento de oração, falando com o Senhor nosso Deus e agradecendo por todas as bênçãos e também pedindo mais bênçãos que nós precisamos durante o dia e assim por diante, não é? Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças a Ti por mais esta vez podermos estar reunidos ao redor da Tua bendita palavra, juntamente com essa grande congregação virtual espalhada por todas as partes, e nós damos graças ao Senhor pela vida de cada um de nós, ó Pai. Eu peço que o Senhor abençoe também ainda mais todos os meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos dê vitória a cada um de nós, dando graça, dando saúde, dando força, dando paz e nos dando inspiração também aqui para realizarmos mais este trabalho para a glória do Senhor,
e pedimos também o perdão por todos os nossos pecados. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos. A escritura que nós vamos ler está em São Mateus, capítulo 21, e nós começaremos a partir do versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, se o desejarem, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado aqui pelo portal da Mensagem Revelada, de segunda a sábado, e também é reprisado simultaneamente através dos nossos grupos de WhatsApp. Portanto, qualquer irmão ou irmã que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e fazer a solicitação, e nós, com muito prazer, estaremos adicionando você. E também nós pedimos aos irmãos que não se esqueçam de se inscrever neste canal, porque dessa forma o algoritmo do YouTube vai impulsionando cada vez mais os nossos vídeos e mais pessoas vão sendo alcançadas pela bênção de Deus. E também não esqueça de clicar no gostei quando você estiver assistindo, não é? Lembramos também ainda que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E se você reside próximo a um desses dois endereços, você é bem-vindo ou bem-vinda em nosso meio, em nossas reuniões. Venha adorar conosco e você certamente será uma bênção para cada um de nós, e com certeza você também será abençoado, não é? E dito todas estas coisas, então, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos aqui, São Mateus 21 e versículo 1 também. Leiamos então. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os admister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre ele puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhava pelo caminho, e a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Amém.
Nós lemos até o versículo 9. E agora, queridos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. E quem canta essa belíssima canção é a dupla já saudosa Dico e Rosinha. E o nome do hino que nós vamos ouvir agora, neste momento, é Voa Pátria. Nós vamos ouvir então esse belíssimo louvor e depois nós retornaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor. Vamos ouvir então para o nosso enlevo espiritual e para a glória de Deus. Ouçamos e meditemos. Voa pátria, eu peregrino a viver eternamente com Jesus, que me marcava feliz destino no dia quando por mim morreu na cruz. Voa pátria, eu peregrino a viver eternamente com Jesus viver. Voa pátria, eu peregrino a viver eternamente com Jesus viver. Santa, formosa e pura, salvo por Jesus, eu cantarei em ti. Felicidade, paz e doçura, terei na glória, ó, quando irei daqui. Voa pátria, eu peregrino a viver eternamente com Jesus viver. Voa minha amada pátria, eu peregrino a viver eternamente com Jesus viver. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus receba essa adoração, esse louvor em honra ao seu bendito nome, Senhor Jesus Cristo. E agora nós estamos aqui com uma mensagem aberta diante de nós, cujo título é Quem dizeis ser este? E nós vamos dar prosseguimento à leitura a partir do parágrafo 38. Agora, nós sabemos que tempo é esse, e muitos de vocês estão familiarizados com a escritura deste capítulo em particular. É realmente no dia em que Cristo entrou em Jerusalém, montado neste jumentinho. E há uma lenda que diz, era um jumento branco. Eu imagino prefigurando sua segunda vinda em um cavalo de guerra. Naquele tempo, o profeta disse que ele montaria teu rei, vem a ti sobre um asninho, e é humilde e manso. É assim que ele veio, e montado em um jumentinho, um pequeno carregador de fardo, mas na próxima vez que ele vier da glória, no capítulo 19 de Apocalipse, ele vem como um poderoso conquistador. Sua veste salpicada de sangue
montado em um cavalo branco, e toda a hoste do céu seguindo-o, sentada em cavalos brancos. E a lenda não é biblicamente ou historicamente, mas a lenda crê que ele estava montado em um jumentinho branco quando entrou em Jerusalém. Agora que eu escolhi isto, e ainda porque estamos nas sombras na época do Natal e do Ano Novo, o fim de um velho ano e a introdução de um novo. Daqui a alguns dias, muitas pessoas estarão virando novas páginas e fazendo coisas novas e fazendo novos votos, e é o começo de um novo ano. E isto nunca se parece muito com o Natal, para mim. Não sei porque eu sempre gosto de chamá-lo de Dia de Papai Noel. Estão vendo? Porque não há realmente muito... não poderia ter sido o dia do nascimento de Cristo, de modo algum. Ele teria de ter nascido em março ou abril, porque ele era o cordeiro e ele era um carneiro e nasceu sob o carneiro, Áries. Tinha de ser, vejam vocês, e de qualquer modo, ovelhas não nascem em dezembro. Ovelhas nascem na primavera. E então, outra coisa, os montes da Judéia agora há 20 pés de neve sobre eles, cerca de uns 6 metros, mais ou menos. Como poderiam os pastores ter estado lá? Bom, o profeta aqui está mostrando o que aquilo poderia tipificar, não é? O nascimento do Senhor Jesus Cristo foi no mês de abril, março ou abril, aí entre meio um e o outro mês, e não naturalmente em dezembro. E você diz, mas isso também não está escrito na Bíblia, não é? Assim especificamente não. Mas aí então é que entra a revelação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, ele teria que nascer no símbolo de carneiro, não é? E que isso era aí pela época ali, pelo mês de março, abril, mais ou menos. Porque se você também quiser ter uma prova mais contundente a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo e de sua data, então você pode seguir as Escrituras, rastrear as Escrituras, e você encontrará que a Bíblia diz que no 6º mês foi Maria visitar Isabel, que estava lá nas montanhas, escondida da população, da sociedade, porque ela ia ser mãe depois de velha, e ela estava um pouco assim, acanhada por isso, e Maria foi visitá-la lá. E a Bíblia disse que Maria foi, então, mais ou menos nessa data. Então, se você acompanhar essas datas, você vai ver que ela ficou grávida ali naquela data, e passados mais 6 meses, e tem uma série de estudos que precisaria ser feito, que nós não vamos poder fazer agora aqui nesta programação devido ao tempo, não é? Mas Jesus nasceu no 6º mês porque o ano começava em março, abril. E então, se você seguir depois de abril mais 6 meses, então você vai observando as dicas que a palavra de Deus vai dando. Nós já fizemos um estudo desse uma vez
há muito tempo atrás, não é? Mas vamos continuar aqui então. Cerca de 6 metros era a altura da neve que ficava nas montanhas no tempo de dezembro. Por isso os pastores não iam para lá nesse tempo. E a Bíblia disse que os pastores estavam lá, eles pernoitavam lá junto com as ovelhas. E então ouviu-se aquela miríade de anjos que cantava, e era comemorando o nascimento do Filho de Deus, não é? Assim que isto, na realidade, vem da mitologia romana, o qual era o aniversário do Deus Sol. Então, você sabe que no mês de dezembro, o Sol ele não modifica o tempo de sair lá, de nascer lá no Oriente, tampouco o tempo de se pôr no poente. São mais ou menos uns 5 dias em que não há variação. Depois passa esse tempo, então os dias começam a ficar mais compridos. Você que é uma pessoa que não precisa ter estudo para observar isso, não é? Depois de dezembro, os dias vão passando, vem janeiro, fevereiro, e os dias vão se tornando mais curtos, né? Mais curtos, e o sol vai se pondo mais cedo. Depois que passa aquela fase, como nós estamos agora no mês, já praticamente quase no mês de junho, não é? Então agora os dias começarão a ficar mais compridos, e até agora eles estavam mais curtos. Por isso que você olha à tarde assim para o sol, 6 horas da tarde já está escurecendo, mas depois eles vão mudando gradativamente, e 6 horas da tarde ainda vai ter sol. Daqui mais uns 3 ou 4 meses por aí, a gente vai observando essas coisas, né? Eu sei que você já observou isso desde a sua meninice. Isso é muito comum todo mundo saber, não é? E então, mas vamos continuar aqui. Então, ele disse que Jesus provavelmente não teria nascido em dezembro, porque isto vem da mitologia, e no mês de dezembro era o aniversário do Deus Sol. Então veja bem, Jesus é Deus. Então a mitologia, talvez até sem saber por que estariam fazendo isso, eles mudaram o nascimento de Jesus para a mesma data do aniversário do Deus Sol. Isso é um assunto bastante profundo, precisa ter tempo, mas você tem sua Bíblia, é um bom assunto para você se sentar nas horas de folga e ficar analisando, lendo na sua Bíblia, para quem gosta de estudar a Bíblia, não é? Eu sempre gostei de estudar a Bíblia, e às vezes eu tomava tempo, horas, estudando um certo assunto até chegar na conclusão, não é? Continuamos então. O sol solar, na medida em que passa, os dias se tornam mais e mais longos, e as noites ficam mais curtas. E entre 20 e 25 de dezembro é o aniversário do Deus Sol na mitologia romana. E então seus deuses, e então eles celebravam o aniversário do Deus Sol lá em Roma, não é? E Constantino estava redigindo a Constituição da Igreja e Estado, e assim por diante, porque talvez também, se você não foi muito estudioso da Bíblia, você não vai saber, mas houve um tempo que a igreja era muito perseguida, que as mulheres grávidas eram jogadas ali naquelas arenas, e aquelas vacas bravias, né, furiosas,
chifravam aquelas mulheres grávidas e aí às vezes o bebê até caía do ventre, né? E era um massacre terrível. Mas depois os dias foram passando, Constantino teve um sonho que se ele pintasse o escudo deles, dos soldados, com o símbolo da cruz, então eles venceriam a guerra. E nesse tempo para frente, Constantino foi se convertendo ao cristianismo, né? Assim, entre aspas, na verdade, né? Foi se convertendo ao cristianismo e então ele foi mudando a Constituição civil, juntamente unindo com a religiosa, fazendo uma coisa só, mudando isto, né? Ele disse: mudaremos isto, não sabendo qual era o dia, e transporemos isso para o aniversário do Deus Sol e faremos que seja o aniversário do Filho de Deus. Estão vendo? Porque então, como ele era pagão, Constantino, então eles não sabiam exatamente que dia Jesus tinha nascido, né? E aí, como lá em Roma eles comemoravam o aniversário do Deus Sol em dezembro, então Constantino disse: então será uma boa data para nós comemorarmos o aniversário do Filho de Deus, porque agora ele comemorava o aniversário do Filho de Deus, porque ele havia se convertido ao cristianismo, não é? O qual, mas não sabemos em que dia foi. Mas agora eles tiraram tanto de Cristo até que é tudo. Alguém novamente trouxe de volta a mitologia de alguma criatura que viveu, supostamente chamado São Nicolau, ou Christkindl, certa mitologia alemã. E isso tudo é só um mito, e Cristo não está nisto de modo algum. E as pessoas mudaram isso para compra de uísque e jogo e modas, e um comerciante que consiga vender sua mercadoria na época do Natal pode viver o resto do ano quase, estão vendo? Quer dizer, virou um comércio tão grande na época do Natal que se um comerciante trabalhar bem, trabalhar direitinho, ele venderá na época do Natal o suficiente para ele se manter durante o restante do ano. Estão vendo? É um feriado muito forte, comercial, e as criancinhas pobres na rua, seus pais não têm condições de visitá-las com um presente como de Papai Noel, e elas andam pela rua e as mãozinhas sujas e os olhinhos vermelhos, e eu simplesmente odeio ver isso acontecer, porque as criancinhas pobres não têm, vivem na rua, né, chamadas crianças de rua, e assim por diante, não tem o que comer, às vezes cata uma coisinha ali em algum latão de lixo, alguma fruta meio apodrecida, e elas comem aquilo, né, descarta aquela parte que está muito feia e come a outra. E isso acontece ainda agora e com muito mais frequência do que antes, né? Deveria ser um dia solene de adoração a Deus, ao invés da dor de coração e dor de cabeça e das coisas que são feitas. Não há nada de Cristo nisso. O profeta está dizendo aqui que não há nada de Cristo nesses festejos de Natal. Como eles chamam, o profeta disse: eu preferiria chamar festejos de Papai Noel.
E você sabe que essa lenda de Papai Noel começou na Alemanha através de São Nicolau. Mas estamos bem no meio de tudo isso agora. Encontramos mais ou menos como eles estavam então. Vejam, está começando a entrar agora numa grande festa. Jesus estava vindo à festa da Páscoa e tinha entrado em Jerusalém, ou estava entrando em Jerusalém. E as profecias de tudo que ele fez tinha de se cumprir. Tudo na Bíblia tem um significado. Todo nome tem um significado. Não há nada escrito na Escritura que não tenha um profundo significado. Eu falei a outra noite em Tucson sobre por que tiveram que ser pastores. Ele pregou essa mensagem com esse título: Por que tiveram que ser pastores ao invés de teólogos? Ele nasceu bem ao lado da igreja. E o Espírito Santo indo bem longe no deserto e apanhando não teólogos, mas pastores. Teve de ser daquela maneira. Teólogos não teriam crido em tal mensagem. Assim, eles tiveram de ser pastores. Quando os anjos anunciaram, não é? Tinha que ser pastores que estavam lá no campo, não teólogos, porque senão os teólogos não iriam acreditar, não iriam aceitar aquilo, não é? Eu preguei aqui faz alguns anos, 2 anos atrás, porque foi a pequena Belém. Então, ele também pregou uma mensagem intitulada Por que a pequena Belém? A outra que eu já citei é Por que tiveram que ser pastores? O Senhor permitindo, no próximo Natal, quero pregar Por que tiveram que ser os magos. Estes porquês, eles têm respostas para si. E eles estão bem aqui na Bíblia. E estamos vivendo em um tempo maravilhoso, maior tempo de todas as eras. Estamos vivendo quando, a qualquer momento que o tempo pode cessar e a eternidade pode fundir-se diretamente com isto e seguir em frente. As eras de todos os profetas que sábios esperaram, deveríamos estar a cada hora prevenidos à espera de sua vinda. Porque a Bíblia é que diz, não é? Que muitos profetas e reis desejaram ver o que nós vemos, mas eles não puderam ver. E nós estamos vendo aquilo que os profetas e reis desejaram ver, que era a era do Messias, e assim por diante. Só mais um parágrafo então. Encontramos neste Natal, todavia, quase do mesmo modo que eles estavam no primeiro Natal. O mundo está a ponto de cair em pedaços, como preguei uma vez em algum lugar. Uma mensagem de Natal. O mundo está caindo aos pedaços e o mundo novamente está a ponto de cair aos pedaços. Olhem os terremotos aqui na Califórnia. Eu predigo que antes da vinda do Senhor Jesus, Deus afundará esse lugar. Eu creio que Hollywood e Los Angeles e aqueles lugares sujos lá, que o Deus Todo-Poderoso os afundará. Eles irão para baixo do fundo do mar e é
tanto pecado, vejam vocês, é o limite. A civilização viajou com o Sol no leste, indo para o oeste, e agora ela está na costa oeste. A civilização veio lá do Oriente, não é? E agora está aqui já no poente. Se ela for um pouco além, ela estará de volta ao leste. É porque o Sol viaja nascente, direção poente, e depois logo vem o anoitecer, e ele então, o Sol, percorre o outro lado da Terra, e ficou tudo escuro aqui, de repente ele continua percorrendo, então ele começa a se mostrar novamente no nascente. Isso daí pregando uma mensagem diária para nós, não é? Então a civilização, estará de volta ao leste. Assim, este é o limite. E o pecado viajou com a civilização e tornou-se a fossa de todas as eras. Coisas que eles fazem que seres humanos em qualquer outra era não teriam pensado em tal coisa. As mulheres se atiraram a tal sujeira que nenhuma mulher em nenhuma era nem ao menos teria pensado em tal coisa como fazemos hoje. E então ainda chamamos de cristãos. Que desgraça! Eu paro aqui no parágrafo 48 e, permitindo o Senhor, nós prosseguiremos a partir do parágrafo 49. E agora nós teremos então o nosso momento de oração final, que é também a oração da fé. Eu convido a todos agora para orarem juntamente conosco. Certamente você já trouxe aí por perto as peças de roupa, os lenços que receberão então a virtude e o poder da oração da fé, através do Espírito Santo que levará isto para cada um, e quando as pessoas forem tocadas por essas roupas, elas serão abençoadas. Isto é, se crerem. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós estamos com os nossos olhos fechados e desta vez, já ao término desta programação, nós estamos juntos orando a oração da fé, Senhor, porque a oração da fé salva o enfermo e o Senhor o libertará. Então, meu Deus, que cada enfermo agora receba a bênção do Senhor, que esteja ali atento com a sua fé, ali, quem sabe, alguns até ajoelhados, prostrados diante do Senhor, e essas peças de roupa que estão aí, meu Pai, que o Senhor possa ungir essas peças de roupa, esses lenços da mesma forma. Quando a pessoa enferma for tocada por essa roupa, que a fé que está no coração dos crentes possa expulsar a doença, expulsar os espíritos malignos, porque o espírito maligno não poderá suportar o poder da unção do Espírito Santo que estará indo nessas peças de roupa, ó Pai. Então, meu Deus, é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós repreendemos todo mal, toda doença, toda enfermidade maligna que vem do diabo, do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repreendida, seja expulsa agora todo espírito que quer ficar na frente, no caminho de um filho de Deus, de um pai de família que não consiga encontrar seu emprego, que não consiga também muitas vezes deixar dos vícios. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo da graça possa ir de encontro com essas pessoas
e que elas possam ser libertadas, sejam mulheres, sejam homens, pais, mães, jovens e assim por diante, ó Deus. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos, desde agora e para todos sempre. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bom, meus amados. Chegamos então ao término do nosso programa de hoje. Que vocês todos fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e Ele fique com vocês, com todos nós, e que, se Ele permitir, nós estaremos juntos outra vez em nosso compromisso de estarmos ouvindo a bendita palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.